E hoje é dia de conversar com a doutora Emília Alexandrino, nossa obstetra, ginecologista, e o tema é sobre gravidez na adolescência, um assunto muito sério, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, gente, a gestação na gravidez equivale aí nesse período aí de 10 e 20 anos de idade. E isso realmente assusta, porque cresceu muito nesses últimos anos. Principalmente também vamos falar sobre décadas. Por isso a gente conversa com a doutora para dar mais informações sobre este assunto. Doutora, a senhora recebe muita demanda, sabe muita informação a respeito disso, de gravidez na adolescência? Ellen, é um assunto muito preocupante e hoje em dia realmente é um problema de saúde pública. Então, a gente precisa muito estar sempre batendo na tecla de que esse assunto não pode ser esquecido nas escolas, né? E os pais têm um papel primordial nessa história, porque a adolescente que está aí nessa faixa etária entre 10 e 19 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, elas têm perdas assim incomensuráveis quando elas adquirem uma gravidez nesse período. Primeiro, por quê? Em se falando de saúde, porque é uma gravidez já complicada. A bacia da adolescente não está ainda completamente desenvolvida, preparada. Ela tem maior chance de ter trabalho de parto prematuro. Ela tem maior índice de desenvolver pré-eclâmpsia, né? Do feto também sofrer com essa gestação. Geralmente, essa paciente não é uma paciente que é muito assídua ao pré-natal. Então, a gente também tem que chamar a atenção do papel dos médicos, do papel dos enfermeiros nas unidades básicas e também a nível de consultório, para que eles estejam chamando a atenção dos pais e das jovens para que realmente, se acontecer, que isso não leve a um problema familiar ao ponto do pai ou da mãe simplesmente condenar essa menina ou menino, porque também tem o adolescente do sexo masculino que de repente se vê na posição de ser um pai, né? Daqui a pouco tempo. E aí você não pode realmente estar fazendo com que esse jovem ele se sinta penalizado, ele se sinta rejeitado, né? E condenado por isso. Então, a função maior dos pais, uma vez que já aconteceu, é acolher esse adolescente e fazer com que ela não sinta na pele todos os preconceitos que ainda tem na nossa sociedade, né? E que ela consiga, como se diz, levar a vida dela à frente. Porque senão vão existir problemas muito maiores. Essa jovem, de repente, ela pode sair da escola, porque ela vai sofrer alguns tipos de bullying na escola. Se ela chega na escola e a diretora da escola ela vai falar, ou a coordenadora vai condená-la, e dependendo do tipo de escola, né, porque nós temos aí todo um problema social envolvido e também coisas que vêm desde os nossos antepassados e também muita influência da igreja em relação a isso. Então, dependendo também da religião dessa menina, na família em que ela está inserida. Então tem tudo isso. Bem, e os problemas, o que você pode fazer para diminuir hoje em dia isso? Porque, olha, 1 em cada 7 partos, né, foram filhos de mães adolescentes, agora por último, nas últimas estatísticas. 16 milhões de jovens, de meninas, dando à luz, né? Então, assim, as escolas têm papel primordial, sim, tem que falar não só dos métodos contraceptivos, porque os métodos contraceptivos estão aí, estão na internet. Então, se você vai com uma menina e vai conversar com ela numa consulta ginecológica, você vê que ela já conhece, tá? Mas daí, até ela realmente ter a responsabilidade, né? Então, deve passar filmes, deve passar documentários, tem documentários disponíveis, tem um documentário chamado Meninas, Gravidez na Adolescência, que você pode estar passando e discutindo com esses jovens nas escolas. Tem filmes também, tem um filme Juno, que é um filme até norte-americano, que fala a respeito disso. E também os pais devem estar sempre conversando com elas. E em relação aos métodos contraceptivos, o que você pode estar fazendo? Bem, você precisa conversar com essa jovem de uma forma que ela acate aquele método.
Porque é difícil uma adolescente, você passar para ela um anticoncepcional e você dizer, você vai tomar, e às vezes ela não vai aderir a esse método, ela não vai lembrar. Não toma regularmente. Entendeu? Não toma regularmente, esquece. Porque o jovem é assim mesmo, ele não tem horário para acordar, ele não tem horário para ir dormir, não é? E aí, tem métodos hoje em dia que são mais indicados nessa faixa etária, como o implante, no caso o Implanon, que é um método aí que o médico já pode inserir e conversar com ela, vai ter uma durabilidade aí que vai estar variando, né, entre o Implanon e os DIUs, que vai variar aí de 5 a 10 anos. Então, é uma coisa que não vai ficar na dependência da adolescente, dela tomar ou não comprimido, dela tomar ou não o injetável e tudo mais. Né? Então, são métodos que que falam mais a respeito de uma aderência, né? Dessa paciente realmente aderir à prevenção, à contracepção. E uma outra coisa é, aquela mãe, ela deve ter sempre na cabeça, eu sempre digo isso, mãezinha, comece a levar a sua filha ao ginecologista quando ela ali estiver começando a entender alguma coisa, começou a surgir o brotozinho mamário, começou a pelificar, menstruar a primeira vez, começa a ir. Porque não é simplesmente de uma hora para outra você chega, aí a mãe diz, eu vou lhe levar com o meu médico. Aí chega lá, tá lá o doutor carrancudo, né, todo sériozão. E não vai existir aquela empatia, não vai existir a confiança, vai ter aquela barreira. Quantas e quantas vezes eu já recebi pai ou mãe, ou avó, ou tia, que leva uma adolescente para saber se a menina ainda é virgem. Então a gente tem que estar respeitando a individualidade desse ser. A gente tem que estar respeitando, tem que dar espaço para que ela possa falar, né? Quantas e quantas vezes eu já peguei adolescente extremamente ali agressiva com a mãe ou com a avó, né? Que tem aquela coisa que ela é a dona das verdades, né? O período da adolescência é assim, aquela explosão hormonal, eles sabem de tudo, não sabem de nada muitas vezes, e não existe a interação e a acessibilidade da informação. Então você tem que, a nível familiar, às vezes é uma irmã, às vezes é uma cunhada, às vezes é uma nora, você procurar meios na família de pessoas que tenham um maior, como se diz, que consiga ter um canal de conversa com essa adolescente, para que ela se sinta à vontade de estar falando, de estar colhendo informações, de estar trocando figurinhas ali sobre sexualidade. A sexualidade tem que ser falada, tem que ser informada. Essa jovem ela tem que saber que ela tem que se prevenir contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que não é só tomar ali um método. O que é que elas terminam fazendo? Geralmente, quando elas vêm, ou ela já vem grávida, é a primeira ida dela ao ginecologista, ou então elas vêm com a menstruação toda irregular, porque estão se entupindo de pílula do dia seguinte, que é uma pílula, um contraceptivo, que é para ser usado em situações, como se diz, emergenciais, né? A situação de estupro, a camisinha rompeu, ficou retida, alguma coisa assim, porque tem um volume hormonal maior e vai dar uma irregularidade do ciclo muito grande. Então, esse não é a forma correta de se tratar o assunto. Então, isso tem que ficar sendo realmente discutido em casa, discutido na escola, e o Estado tem que promover um meio dessas adolescentes terem acesso a essas informações. E eu não estou falando aqui só de serviço público, porque tem também as meninas de classe média e que muitas vezes elas chegam já sabendo de tudo, já chegam tendo conversado sobre os métodos, sobre como é que vai ser, mas tem muitas dúvidas. Então, para cada classe social, para cada tipo de paciente, você vai ter que ter uma diferença de abordagem, para que você consiga realmente ser ouvida e essa jovem consiga alcançar o que a gente precisa, que é ela ter uma assistência pré-natal diferenciada e individualizada, personalizada para o período que ela está e para todas as dificuldades e complicações que a gravidez na adolescência inclui, e também para que, uma vez não estando grávida ainda, ela possa se prevenir. Ou então que não haja reincidência, porque muitas vezes ela já ficou grávida e ela ficou grávida outra vez e outra. Um dia desse eu peguei uma menina de 19 anos que ela estava querendo saber como era que ela ia fazer para laquear,
porque ela já estava na 4ª gestação, todas tinham sido cesarianas e ela estava alegre e feliz da vida. Eu digo, graças a Deus que essa daí ainda está com o mesmo pai, né? E o pai era mais novo que ela. Ela tinha 19, se eu não me engano, e o pai tinha 17. Nossa. Né? 4 filhos, 4 cesarianas. Cesariana já era uma cesárea de risco, uma hiperatividade, né? Então, assim, isso acontece e acontece em todas as classes sociais. Então, a gente tem que cuidar. Tá certo. Doutora, obrigada pela participação. Hoje o tema foi gravidez na adolescência. Dicas e informações necessárias para você que assiste o Doutor Me Consulta. Até a próxima, doutora. Ótimo dia. Tudo de bom. A gente se despede por aqui. Obrigada pelo seu carinho. Segue a gente na rede social. Estamos te aguardando. E outras entrevistas da nossa doutora você confere também no canal YouTube. Tchau, tchau. Até a próxima.